Nós vamos agora iniciar a recapitulação da lição. Nós estamos na lição de número 10, que tem como título A Bíblia como História. E eu gostaria de convidar o irmão Nazaré para que possa conduzir a lição. Nazaré, é com o senhor. É toda a sua lição. Obrigado, Ana, uma vez mais pelo convite. A nossa saudação a todos os amigos e irmãos que estão conosco nesta manhã, de uma maneira muito especial, a este casal de caieiras, Boaz e a Priscila, que nos brindaram com esse hino inspirador, Castelo Forte, de Martinho Lutero. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, dentro do tema geral, como interpretar, como compreender as Sagradas Escrituras. E hoje, particularmente, um assunto muito técnico, que nós vamos ter que ter uma atenção muito especial com relação ao tempo, que é um assunto muito rico, e a gente poderá se perder nas entrelinhas e não chegarmos a um objetivo legal do estudo se bobearmos no tempo. Vamos então à oração? Curvem suas frontes. Senhor nosso Deus, uma vez mais queremos nos entregar a Ti, agora, Senhor, para o estudo da Tua Palavra. Permitas, Pai Santo, que o Teu Santo Espírito, que inspirou os homens a escreverem a Tua Palavra, o mesmo Santo Espírito que preservou, através da história, da arqueologia, os objetos e as evidências, Pai Santo, da Tua verdade, possa também estar conosco nesta manhã, para que juntos possamos aprender aos Teus pés. Em nome de Cristo Jesus, estejas conosco. Amém. Amém? Bem, o verso áureo, amigos, Êxodo 20, verso 2 e Deuteronômio 5, verso 6, nos apresenta o Deus da história, o Deus que age, o Deus que atua, o Deus que intervém na história da humanidade. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Este é apenas um dos versos das Sagradas Escrituras onde nos apresenta Deus em ação. E, através da lição, nós veremos alguns outros eventos, acontecimentos em que Deus atua. E, de uma maneira geral, a Bíblia Sagrada ela está repleta de intervenções. Entretanto, nem todas serão comprovadas pela arqueologia, porque muitas dessas ações, muitos desses acontecimentos terão que ser aceitos pela fé. Por exemplo, a arqueologia jamais poderá comprovar que Jesus Cristo andou sobre as águas, por exemplo. Mas, através da fé, nós entendemos que isto foi possível, porque se trata do Deus Criador de todas as coisas. Uma pergunta que eu gostaria de fazer agora, logo de início. Pode a arqueologia, a ciência ou a história comprovar a historicidade da Bíblia? Isto é, os personagens, lugares e eventos relatados na Bíblia podem ser comprovados como verdadeiros? Eu gostaria de ouvir alguém falando a respeito disso. E quem sabe até uma segunda pergunta para facilitar. A arqueologia é um bem ou um mal ao cristianismo? Alguém poderia intervir e nos ajudar nesta questão? Ninguém, Ana? Já vou começar, então, logo de cara? O Flávio vai. Flávio, nos ajuda aí. Flávio, olha, eu gosto muito assim, de arqueologia. Desde o ano 2005, 2006, quando eu descobri o programa Evidências e ganhei na Igreja de Menina Moça um DVD do pastor Rodrigo Silva, eu comecei a ficar fascinado. Porque eu estava descobrindo a Bíblia naquele tempo. E também, descobrindo que a arqueologia
Pelo menos é assim que eu penso, né? É importante, porque comprova que existiram, melhor dizendo, né, que foram pessoas reais, muitas pessoas da Bíblia, que foram citadas na Bíblia, e que a ciência e que outras pessoas diziam que nunca havia existido. Lugares, pessoas, até eventos e situações, principalmente do dilúvio, foram comprovados através da arqueologia. Então, NASA, eu acho que ela é um bem, se bem aproveitada, né? Se bem interpretada, melhor dizendo, desculpa. É verdade. O que acontece, que a gente fica às vezes intrigados, eu pelo menos sou assim, quando eu ouço falar em milhões de anos, sabe, isso me irrita. E também as revistas sensacionalistas, né, os críticos, céticos, que querem desconstruir a fé cristã simplesmente porque são inimigos de Deus, são inimigos da Bíblia. Logicamente que por trás deles existe o inimigo de Deus, que tenta atingir a Deus de nos atingir. Então, Satanás está ativo, nós não podemos negar isso. Neste grande conflito, inclusive as informações vindas através da ecologia, da história, da humanidade, é lógico que Satanás vai tentar usar a seu favor. Eu até uma vez assistindo uma palestra de Alexandre Garcia, ele disse o seguinte, que se um cachorro morder um homem, jamais será notícia, porque é algo normal, algo que ocorre até com uma certa frequência e é natural. Entretanto, se um cachorro morder o homem, ou se um homem morder o cachorro, isto será notícia. Por quê? Porque não é normal. Então, parece que essas revistas pseudocientíficas, elas sempre estão apresentando aquilo que agride, aquilo que pode virar notícia. E nada melhor para eles do que atingirem pessoas tidas como sagradas, né? Como Jesus e outros personagens das Sagradas Escrituras, os profetas, para trazer, então, à luz falsas evidências, falsos conhecimentos. Entretanto, o que nós temos de bom nessa história é que através da arqueologia, a verdade bíblica está sendo verificada como verdadeira. Dizem os entendidos que apenas 5% dos sítios arqueológicos foram pesquisados. E nem 5% ainda tiveram seus trabalhos publicados. Então, eu imagino que quanto mais tempo passar, a arqueologia ela vai Exército francês para iniciar a profecia de 2.300 anos, né? E como que ela terminou também a profecia dos 2.300 anos. E também foi com a França, com o exército francês, que se iniciou o começo da decifragem dos enigmas da arqueologia. Como que tudo isso começou? Com uma derrota de Napoleão Bonaparte. Ele acabou invadindo o Egito, vou ser bem breve porque a história é longa. Ele acabou invadindo o Egito, de lá saindo derrotado, né? Daquela incursão, eles trouxeram vários artefatos que lá tinham, artefatos egípcios. Num desses artefatos, eles encontraram, até a Ana tem a imagem aí para poder mostrar para vocês, uma pedra de basalto de 7 metros de altura, 1,5 metro de largura, com 33 centímetros de espessura, pesando aproximadamente 760 quilos, quase 1 tonelada. Era apenas mais um artefato. Porém, alguém chamado Bouchard, ou Bouchard, sei lá como fala isso em francês, se interessou por essa peça e levou até Napoleão Bonaparte.
E eles, então, começaram a tentar decifrar o que estava escrito nessa pedra de basalto. E descobriram, como vocês podem olhar nessa pedra, ó, parece que ela tem 3 divisões. E é exatamente isso. A divisão lá de cima são os hieróglifos, que eram os escritos sagrados egípcios, muitas vezes usando figuras, e não algo assim parecido com letras. Tipo, usava uma forma de uma pombinha, usava uma forma de um vaso, significando alguma coisa fonética, que havia significado como palavra. A parte do meio era um hieróglifo um pouco mais atualizado. Mas o que salvou essa pedra para ser decifrada, pessoal, é essa parte de baixo aí, ó. Essa parte de baixo, isso, foi escrita no grego, no mesmo grego que foi escrito no Novo Testamento. Isso que eu achei bem interessante. Foi a partir daí, dessa decifragem, né, dessa parte de baixo, que um francês, a Ana também tem a foto dele para poder mostrar, Jean-François Champollion. Esse François. camarada, François, né? Jean Jean-François Champollion. Não estou muito bom em português, eu sou bom no francês. Jean-François Champollion. Ele, através da decifragem da parte de baixo da pedra de Roseta, chamada de pedra de Roseta, né? Essa pedra de basalto, ele conseguiu, então, decifrar a parte de cima, do meio, e também a parte superior da pedra. O que dizia, então, essa pedra? Ele era um decreto falando de algumas vitórias em batalhas do rei Ptolomeu V Epifânio, no ano 196 a.C. Esse camarada foi o mesmo que invadiu Jerusalém e sacrificou porcos no templo. Nós estudamos sobre ele lá no livro de Apocalipse. Era um decreto falando das batalhas dele, de suas vitórias. E por que isso foi importante para a arqueologia? Ele conseguiu decifrar isso em 1822. Olhem só, foram 24 anos depois que a pedra foi encontrada, em 1798. Por que esse achado foi tão importante assim? Porque até então ninguém conseguia ler os hieróglifos, que a maioria das coisas encontradas, dos artefatos encontrados o começo da arqueologia, ninguém conseguia decifrar. Depois que conseguiram a decifragem da pedra de Roseta, aí então se abriu o campo da alfabetização da arqueologia. E depois dessa então, decifragem, eles conseguiram decifrar praticamente todo e qualquer artefato. E aí tiveram, então, início a arqueologia. Começando, Nazaré, pessoal, pelo Egito, depois partiram para a Mesopotâmia e depois para a Palestina. Todos eles, o pessoal que começou isso, foram franceses. Que legal, Flávio. Muito bem explicado e muito bem aplicado. Então, nós podemos ver que de 1822 até agora são menos de 200 anos, em torno de 200 anos, portanto, que existe a arqueologia. Então, o fato de alguém dizer que algo na Bíblia é irreal, que algo na Bíblia é um mito, é fábula, uma mentira, ainda é muito cedo. Muitas coisas ainda serão comprovadas como verdadeiras. O que eu fico também encantado é que Deus precisa de testemunhas, ele não precisa de advogados. Porque depois desse ano de 1700, a segunda metade aí do século XVIII e o século XIX, e mesmo no XX, passou a existir uma reverência ao naturalismo, ao evolucionismo, e nós saímos de uma cultura teísta para uma cultura deísta e agora migrou para evolucionista. Isto é, nós, no passado, críamos em Deus, depois, em torno da Revolução Francesa, do Iluminismo, nós passamos a crer num Deus que criou, mas abandonou a Terra à sua própria sorte, e atualmente o naturalismo é o que tem predominado. E muitos diziam também que a Bíblia é uma mentira, que o Velho Testamento não poderia ser comprovado, que as histórias relatadas nas Sagradas Escrituras eram fantasiosas.
não foi possível. Por gentileza. Nós temos... Para pôr o slide, é que caiu aqui. O 1 e o 2, Ana. Tá, só um minutinho, que caiu aqui. São os dois personagens que eu quis trazer para passar a lição, para vocês não terem que me suportar durante muito tempo. Quais são eles, Ana? Só um minutinho, que eu vou colocar aqui. Pronto. Este foi o primeiro que nós tentamos trazer, irmãos. Doutor e pastor Rodrigo Silva. Esse homem tem feito um trabalho maravilhoso a nível de arqueologia para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O programa dele, Evidências, apresentado no Novo Tempo, é riquíssimo de informações nesta área. E nós temos, através do Google, nós podemos acessar inúmeras pesquisas que ele tem feito. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, um canal aberto tentou comprar este programa da Novo Tempo, mas ele preferiu ficar no ambiente adventista. Louvado seja Deus pelo trabalho deste homem. E o segundo que eu tentei convidar, mas ele não pôde vir, Michelson Borges. Vocês já pensaram uma lição passada por esses dois? Nós ficaríamos o dia todo e não nos cansaríamos, né? Mas nós gostaríamos de, com base em relatos desses dois irmãos, desses dois pastores, pesquisadores, cientistas, existido, que era uma fábula, era um mito, uma lenda das Sagradas Escrituras. Outros diziam que ele existiu, mas era apenas um líder tribal, nunca matou um gigante. Ele se envolveu no assassinato de Saul para dar um golpe de Estado, se tornar rei, e ele jamais foi pai de Salomão. Isso está na revista Época do dia 18 de abril de 2016. Vejam só aí o homem mordendo o cachorro. E dizem esses pretensos entendidos que a Bíblia apresenta uma narrativa, uma biografia apologética de Davi. Isto é, esconde-se os defeitos do personagem e ressaltam virtudes e dão crédito a virtudes jamais existentes. Isto é uma técnica, né, usada na era moderna e pós-moderna para se construir ídolos, mitos, tipo Che Guevara, e é o mesmo que tentaram também fazer com o Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Brasil. Entretanto, o que é que dizem? O que é que diz as Escrituras? Quais são as consequências, se isso fosse verdade, para com a Bíblia Sagrada? Eu gostaria de fazer essa pergunta para os nossos irmãos que hoje nos acompanham. Se Davi jamais tivesse existido, qual seria uma consequência ao cristianismo e, consequentemente, à nossa fé? Alguém poderia me ajudar? Nasa. Pois não, doutor. Não teria havido, então, Jerusalém, né, o templo sagrado, e nem o Messias, porque ele vem da linhagem, né, real de Davi. Só isso aí já haveria um prejuízo muito grande, né? Nós poderíamos considerar também o período áureo da monarquia, o Reino Unido de Israel, que praticamente dominou o mundo daquela época, sendo uma grande mentira. E como não existiam comprovações arqueológicas, científicas dessa verdade que a Bíblia nos apresenta, então resolveram achar que era simplesmente mentira, uma farsa. Entretanto, e graças ao bom Deus, as coisas começaram a mudar. Ana, por favor, solte as fotos da 3 até a 6, por gentileza. Em 1993, irmãos, este senhor chamado Abraham Viran, na cidade de Tel Dan,
provavelmente é Adão das Sagradas Escrituras, ele descobriu, então, um tablete relacionado ao rei Azael de Damasco, onde, então, foi comprovada a casa de Davi. Foi mencionada a casa de Davi. Se um texto extrabíblico fala a respeito do que está na Bíblia, lógico que há uma coerência. E é isto que os arqueólogos buscam. Pode soltar as outras, Ana, até as 6. Aí está o pedacinho do tablete e como ele foi, então, decifrado e apresentou essa verdade que veio confirmar o que a Bíblia Sagrada diz. É importante dizermos também o seguinte, que autores bíblicos são suspeitas, não podem valer como prova. Vejam só extra-bíblica e só fontes de gente que não era cristã, por exemplo, escrevendo a respeito, poderia valer como prova, né, uma evidência, algum documento, algum objeto daquela época, né, que comprovasse. Um outro fato também que está sendo relatado na lição, e esse nós gostaríamos de demorar um pouquinho mais, é com o Vale de Elá. Por favor, Ana, os quadros de agora, do 9, vai soltando devagarzinho até o 16. Eu vou comentando daqui. O Vale de Elá, irmãos, ele era este aí, onde o Dr. Rodrigo Silva está. É o vale que divide a planície dos filisteus e as montanhas onde moravam os israelitas. E este vale, por se tratar de um território neutro, então, de divisa entre as duas nações, frequentemente foi palco de batalhas. E os arqueólogos diziam que não existia prova nenhuma, né, de que aquele vale poderia realmente ter sido o lugar onde as forças filisteias e a dos hebreus se demoraram. Segura um pouquinho aí, Ana. Então, o que aconteceu? O Dr. Rodrigo Silva esteve nesse local e, logicamente, acreditando na verdade bíblica, ele tentou buscar, então, procurou o rio que passava ali do lado de onde Davi tinha recolhido as 5 pedras que utilizou para atingir Golias. E ele encontrou este riacho. A próxima foto, Ana, vai mostrar ele, então, mostrando as pedras que ele apanhou ali, e realmente eram pedras de um tamanho razoável e arredondadas, conforme, então, todo o relato bíblico. E foi quando a batalha ocorreu, e Davi, nós conhecemos muito bem a história, não vamos nos demorar nela, ele atingiu Davi, pode soltar na sequência. E aí nós vemos, então, o relato bíblico plenamente comprovado de acordo com o que foi dito. Mas pode soltar na sequência. Ok? A próxima, né? A história. Aí, então, irmãos, aí que eu gostaria que você se demorasse um pouco, Ana. Agora, calma. Você estava com calma, agora deu pressa. Volta lá no início dessas, Ana. Sabe o que ocorreu, gente? Não. A próxima. Mais uma, Aninha. Mais uma, mais uma, mais uma. Aí. Anterior. Então, gente, o que aconteceu? Quando os arqueólogos passaram a fazer visitas nesse sítio arqueológico de Elá, eles descobriram essas ruínas e foram verificar do que se tratava. E a lição da escola sabatina, ela foi bem objetiva nisto aí. O que ocorreu? O professor chamado Yosef Garfinkel, no ano 2007, irmãos, há pouco tempo, ele descobriu esse sítio arqueológico no lugar chamado Kirbet Keiafa, que era a cidade fortificada conhecida como Saarim. E
ele então, pode soltando as fotos, vejam só, as coisas conforme o relato bíblico apontam, era um lugar onde as forças dos hebreus se mantinham em guarda para qualquer eventualidade de um ataque dos filisteus. E esta era uma cidadela, ou uma cidade fortificada, através da qual os judeus concentrados poderiam então sair para a batalha. Então foi daí, desse lugar, muito provavelmente, que Davi desceu o morro, né? Deixou lá seus irmãos e os outros soldados israelitas para poder então combater lá embaixo, no vale, com Golias. Interessante isso. Olha só essa foto, como dá então a verificar realmente a existência de uma cidadela, uma cidade fortificada, uma fortaleza. Incrível, né, irmãos? E o nome Saarim significa duas portas ou dois portões. E realmente estava ali evidenciado nessas ruínas essas duas portas ou portões. Irmãos, eu pergunto agora para vocês: haveria necessidade de uma comprovação da arqueologia para acreditarmos em Davi? O que vocês acham? Alguém poderia falar? A fé seria suficiente para crermos na existência de Davi, do reino de Israel, na promessa do Messias, no plano da redenção? O que vocês acham? Alguém poderia me ajudar? Olá, bom dia. Bom dia a todos. Feliz sábado. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode falar, irmão. Por favor, Ana, pode tirar a foto. Você me falou que no sábado passado eu não falei, deixa eu dar minhas lapadas erradas aí. Para os cristãos, Nasa, para os cristãos, não há necessidade. Né? Eu creio que não há. E a providência divina ela não é só para os cristãos, é para todos. Né? Então, eu creio que a arqueologia ela é uma bênção de Deus, é uma direção de Deus para que outras pessoas, como os não cristãos, os que não creem na verdade, sejam esclarecidos também. Não fiquem, como diz lá em Romanos, né? A própria natureza declara o poder, a onipotência e tudo o que há de Deus, para que ninguém fique diz assim, não tive nenhuma prova de nada, né? Então Deus até nisso ele é bondoso, até nisso ele é grandioso e misericordioso. Amém. E a Bíblia ainda acrescenta, né, Nasa e Onofre, com esses relatos que a própria natureza dá e que as pedras clamando, por isso os homens são indesculpáveis. Então, pela fé e pelo que a própria natureza, que o próprio Deus deixou, nós temos todas as evidências de acreditar e crer de que a Bíblia, tudo que ela diz é verdade. O Onofre foi muito feliz nessa explanação. Para os incrédulos, acaba sendo uma evidência. Quem sabe chama atenção e os traz à verdade. Mas para nós cristãos, embora ela não seja essencial, fundamental, é importantíssimo, porque comprova aquilo que nós sempre cremos. Isto é, a Bíblia tem razão. Então, quando nós cremos na Bíblia, nós estamos de mãos dadas com a história, com a arqueologia, com a ciência e principalmente com Deus. Legal. Vamos à parte seguinte, porque o nosso tempo está voando. A parte segunda-feira vem falando sobre Isaías, Ezequias e Senaqueribe. O que dizem os homens? Esses personagens existiram. Está comprovado, né? Eles aceitam a existência do profeta Isaías, do rei Ezequias, existem documentos e tal. E Senaqueribe também, embora sendo um personagem estranho ao povo de Deus. Entretanto, o que era questionado simplesmente foi a ação do anjo do Senhor naquela noite, em que foram mortos 185 mil soldados assírios
sem que nenhum soldado judeu tivesse que mover uma só palha. Aqueles que quiserem se inteirar dessa história, está lá no livro de 2 Reis, capítulo 18 e 19, Crônicas, Isaías. Mas, irmãos, vejam só a ousadia, né, dos descrentes, os sensacionalistas. Mais uma vez, enfatizo, o homem mordendo o cachorro para virar notícia. Eu só queria ressaltar aqui algumas coisas. Primeiro, quem eram os assírios? Irmãos, a primeira potência mundial que existiu foram os assírios. Eles formaram o primeiro exército organizado com arqueiros, lanceiros, carros de combate, cavalaria, uma multidão de soldados, e eles fabricaram as primeiras máquinas de guerra. Eles eram extremamente cruéis com os povos com quem batalhavam, com quem conquistavam. Eles praticavam o empalamento. O empalamento, irmãos, é hastear um corpo humano, fazendo, então, um pau, né, um mastro, atravessar de baixo para cima até a cabeça um ser humano. Eles praticavam a decapitação, a amputação de membros, o esfolamento, cegamento. Eles costumavam prender as pessoas em lugares escuros e depois, em pleno meio-dia, eles cortavam as pálpebras e soltavam a pessoa à luz do sol, com as mãos amarradas. Isso fazia com que o globo ocular, ao entrar em contato com a claridade, explodisse. Vejam só que absurdo. Eles também costumavam fazer a trepanação. A trepanação é vazar o crânio. Só para vocês terem uma ideia, muitos corpos, muitos ossos, crânios daquela época foram encontrados desta maneira. Praticavam também o corte da língua das pessoas conquistadas. Isso vocês imaginem, quando o rei Ezequias, rei de Judá, ele olhou para trás a história recente de Israel, no ano 720 a.C., 722 a.C., o que os assírios faziam com outras nações. E agora eles partem para cima de Judá. Diz a história, né, nós vamos ver daqui a pouquinho, haviam conquistado já 46 cidades de Judá, inclusive as fortificadas. E agora, de repente, então, eles estão às portas de Jerusalém com os 3 enviados, né, Rabsaque, Tartã e Rabsag. Imagine só, o rei Josias manda os seus assessores, Eliaquim, Joá, para conversar com eles. Eles dão a notícia, falam, olha, Ezequias se associou com os egípcios, isso desagradou o rei Senaqueribe e ele vai invadir. Se vocês não se entregarem, né, amigavelmente, vai invadir a cidade de Jerusalém. Então, Ezequias sabia qual que ia ser o fim dele. E por isso que ele se desesperou. Por ele, pela nação, procuraram o profeta Isaías. Isaías deu o consolo que não aconteceria nada e realmente foi o que ocorreu. Naquela noite, o anjo do Senhor, Miguel, fez o serviço. 185.000 soldados foram mortos. Senaqueribe se afastou e, depois de um certo tempo, ele foi morto pelos seus 2 filhos lá na cidade de Nínive, no seu palácio. Irmãos, tem comprovação histórica disso? Vamos, Ana, apresentar. Gostaria que você soltasse aí a foto de número 24, da 24 em diante, Aninha, por favor. Aí está, irmãos, o cilindro ou estela de Senaqueribe, que é um relato, é um documento onde Senaqueribe conta as suas vitórias com relação aos reinos de Judá. E pode ir adiante, Ana. E também, irmãos, aí está o relato, em razão do tempo, infelizmente nós não vamos poder dizer nada,
né, ler o texto a seguinte, Ana, que ele ali, então, ele mostra que ele conseguiu fazer com que Ezequias ficasse preso na cidade de Jerusalém como se fosse um pássaro na gaiola. E ele conta, essas aí são as ruínas de Laquis, uma cidade fortificada, irmãos, que foi tomada pelo exército assírio. Houve uma batalha muito grande e foram descobertos mais de 1.500 sepulturas com ossários, tanto de homens, mulheres e crianças, e muitos com os crânios perfurados, né? A trepanação que nós havíamos dito. É a seguinte, Ana, esta vitória conseguida em Laquis, ela está representada no Palácio de Nínive, que foram os arqueólogos descobriram, né, do ano de 1830, se não me engano, foram feitas as escavações no Palácio Real de Nínive e descobriram estas gravuras que mostram a Batalha de Laquis. A seguinte, Ana. Aí está outra tomada da cidade, da fortaleza de Laquis, e a Bíblia ela é bem clara, não a anterior, Ana, e a Bíblia é bem clara em contar essa história, irmãos. Simplesmente, neste relato de Senaqueribe, ele diz que cercou a cidade de Jerusalém, mas não houve a tomada, né? E também não é mencionado nada que morreu 185.000 soldados naquele cilindro. Porque, primeiramente, os povos antigos não gostavam de contar desvantagens. Eles gostavam de contar e relatar, documentar vantagens. E ali, então, o rei Senaqueribe, ele omitiu que, naquela noite, ele perdeu 185.000 soldados. Heródoto, o pai da história, ele diz que foram os ratos. Houve uma peste tipo bubônica entre o exército assírio, morreu muita gente, por isso que eles tiveram que se retirar. Aí eu pergunto para vocês agora, meus irmãos, quem poderia me auxiliar? Foram os ratos? Uma mentira? Ou a Bíblia, uma vez mais, está com a razão? Quem gostaria de falar? Nazareno. Pois não, Flávio. O homem é pego pelas suas palavras, né? Um arrogante como foi o rei Senaqueribe, mandando uma carta afugentadora, intimidadora para o rei Ezequias. Se ele falasse apenas de si, né, já estaria errado. Mas a partir do momento que ele começou a afrontar Deus, colocar como similares o Senhor, Deus vivo, com os deuses de Amate, Arpade, e ainda tirando onda, né? Esses deuses aí livraram as terras. Você acha que o Deus de vocês livraria? Deus é o nosso protetor. Deus é o nosso protetor. O livro de Êxodo fala que Deus é aquele que peleja as nossas pelejas. Mas duas coisinhas eu queria acrescentar nisso, Nasa. Primeiro, Deus nunca vai pelejar as nossas batalhas se nós não estivermos numa linha de combate. Deus não quer pelejar as nossas pelejas com nós sentados no sofá, com a gente relaxado, falando, não, Deus toma conta do meu negócio, Deus toma conta da minha vida, eu não preciso fazer absolutamente nada. De modo nenhum. Ezequias tinha que colocar aquele pessoal, Nasa, em linha de combate. Vocês só não vão sair para combater. Depois vocês olham pelos muros que vocês vão ver o que eu fiz. Então, na nossa vida, não podemos achar apenas que o nosso sucesso vai ser fruto somente da parte de Deus ou somente de nossa parte. O pastor Torinho sempre fala, né, da forma do sucesso lá, o esforço humano mais o poder divino. E isso é verdade, nós podemos ver isso nessa batalha entre Ezequias, Deus e Senaqueribe. E eu queria ler um textinho, Nasa, 2 linhas, que eu acho muito legal de Ellen White, muito interessante. Os cuidados de Deus estão sobre os seus filhos. Ato algum de crueldade ou opressão para com eles deixa de ser notado pelo céu.
Sobre todos aqueles que o amam e temem, sua mão se estende como uma proteção. Cuidem os homens que não firam aquela mão, pois ela é a que maneja a espada de justiça. Então Amém. Então nós podemos ter certeza de que Deus nos protege. Da mesma maneira que Deus protegeu a sua cidade de Jerusalém, por amor a Ezequias, por amor a Davi, Deus também pode proteger a nossa vida, nossa vida espiritual, profissional, pessoal. Então, apesar da certeza arqueológica, né, da batalha e de tudo ocorrido, nós também temos a certeza pela fé de que Deus é o nosso protetor e salvador. Amém. Muitas vezes nós somos ameaçados pelos Golias, pelos Senaqueribes da vida. Entretanto, nós temos que ter essa confiança que o Deus da história, o Deus que intervém, o Deus que age, um Deus que reage, né, como ocorreu neste caso, porque Senaqueribe tinha mandado dizer que foi Deus quem havia enviado ele lá. Olha, vocês não confiem que Ezequias está falando a verdade, nem que o seu profeta está falando a verdade, porque Deus mostrou que ele vai invadir e vai destruir a cidade se vocês não se entregarem. Então, nós não precisamos ter medo algum, devemos confiar em Deus. No momento de titubeada, Ezequias se alinhou com os egípcios. Deus não gostou. Mas, quando houve o arrependimento, Deus o aceitou de volta. Isso também, para nós, é uma lição. Sempre é tempo de recomeçar com Deus. Ok? Vamos, então, à parte de terça-feira, falar um pouquinho sobre os babilônios, Daniel, Nabucodonosor e o reino da Babilônia. Bem, diziam os entendidos até alguns anos atrás que a Bíblia ela não é confirmada pela história. A arqueologia, diziam eles, não comprova fatos bíblicos. Aliás, é bom dizer que o papel da arqueologia não é comprovar fatos bíblicos, né? A arqueologia ela resgata documentos, objetos da antiguidade para esclarecer como eram, como viviam as culturas antigas. E a comprovação da Bíblia através da arqueologia é um fato não obrigatório. Por exemplo, como nós vamos comprovar através da ciência, ou através da arqueologia, que Daniel foi um homem que não fez uso do alimento carne? Então, volto a repetir, é uma questão de fé. Entretanto, eu gostaria de mencionar alguns fatos. Evidências arqueológicas. O Dr. Rodrigo Silva ele tem um estudo muito bom, Escavando Babilônia, se alguém puder depois pesquisar e entender, diz que os beduínos viviam dizendo que numa determinada montanha existiam as ruínas de Babilônia. E ninguém dava crédito, porque parecia mais uma tosca rocha enorme, né, no meio do deserto iraquiano. Mas teve um homem chamado Robert Caldwell, no ano de 1830, que resolveu acreditar nesses beduínos, no que os beduínos que moram no deserto falavam. E ele foi, e quando começou a escavação, então não foi sua surpresa, ele redescobriu a Babilônia dos dias de Daniel. E no ano de 1930, os alemães fizeram uma expedição ao Iraque e conseguiram resgatar nada mais, nada menos do que a porta ou portão de Easter. Ana, por favor, nos mostre essas fotos. Elas irão do número 30 até o 34, Ana. E vai dar para a gente entender a grandeza. Olha só, irmãos, este portal ou portão de Istar, a deusa Istar, ela corresponde à deusa Afrodite, do grego, e também a deusa dos hebreus, Astarote,
e ela é a deusa do sexo, né? A deusa do amor, da fertilidade, da guerra. E os alemães, quando começaram a escavar essa grandiosidade, eles encontraram ela intacta, inteirinha, com azulejos vitrificados. E eles acabaram por levá-la na sua totalidade para o Museu de Berlim, chamado Museu de Pérgamo. Inclusive está lá exposta a visitação. Aqueles que passaram por Berlim poderiam fazer essa visita, podem fazer essa visita e comprovar. E então, por esse portão corria a procissão e ao lado estavam então figuras de leões alados. São 120 leões alados, comprovando então aquilo que o capítulo 7 do livro de Daniel mostra, né? Que o reino de Babilônia era comparado com um leão alado. Agora vejam só que maravilha é esta porta. Ela foi considerada uma das 7 maravilhas e depois foi substituída pelo farol de Alexandria, porque os jardins suspensos da Babilônia já estavam entre as 7. Irmãos, algo assim esplendoroso e, né, comprovando a existência da Babilônia conforme a Bíblia descreve. Mas somente no ano de 2007, um tablete apresentou o nome de Sarsequim, dizendo que ele era o principal eunuco. Foi feita essa descoberta pelo professor Michael Jursa, da Universidade de Viena, e esse Sarsequim é apresentado como fazendo um pagamento em ouro no templo de Marduk. Isto, então, veio comprovar plenamente o que a Bíblia Sagrada fala, inclusive este personagem, Sarsequim, é mencionado no livro de Jeremias, capítulo 39, verso 3. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos, uma vez mais dentro desse enfoque. Se nós não falarmos, as pedras clamarão por nós. Isto é uma verdade? Quem poderia me ajudar com esta resposta? Quem gostaria de falar? As pedras clamam? Quem vai falar, Ana? Ninguém? Acho que ninguém quer falar, não. A pergunta já falou por si só? Ninguém, Ana? Acho que ninguém, não. Então vamos tocar o barco. Irmãos, vocês perceberam que é uma realidade. O homem não precisa falar. Eu não preciso defender as Sagradas Escrituras. As pedras clamam. Então, aquilo que Jesus falou lá no Novo Testamento é plenamente aplicável à arqueologia. As pedras estão clamando que a Bíblia é a verdade, que o plano de Deus para a humanidade é a verdade. Vamos dar uma corridinha, irmãos, agora já na parte de quarta-feira, o Jesus histórico. Nós costumamos ver, ler, aprender do Jesus bíblico. E o Jesus histórico? Ele pode ser comprovado? Nos dias de Cristo, ele mesmo perguntou, né, o que os homens dizem a respeito de mim? E já havia confusão, imagine. Uns diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias, outro algum profeta. E somente Pedro veio e falou, olha, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, a arqueologia, ela não vai comprovar as histórias bíblicas, mas elas podem comprovar aquilo que ocorreu durante os dias de Cristo Jesus. Muitos, no início, há anos atrás, diziam que Jesus jamais tinha existido, que assim como Davi, ele era fruto de uma narrativa apologética. Entretanto, a grande maioria dos comentaristas, dos críticos, aceitam a existência de Jesus, aceitam que ele morreu crucificado. Entretanto, jamais aceitam que ele ressuscitou.
Vocês perceberam, irmãos, como é que Satanás é astuto? De uma forma ou de outra, ele quer enfiar a mentira no meio do erro para poder conduzir os desavisados à perdição. A Igreja Católica Apostólica Romana deu uma contribuição de desserviço também nesta área. Porque quando eles perceberam que não existiam objetos comprobatórios da existência de Cristo Jesus, da maneira como ele morreu, a Igreja começou a criar certos objetos que eles chamam de relíquias da Igreja. Por exemplo, o Santo Sudário. O Santo Sudário ele está depositado lá na Catedral de Turim. O Santo Sudário descobriu-se, quando foi feito um exame mais aprofundado, que é um linho do século XIV. Jamais houve aquele tipo de linho nos dias de Cristo Jesus. Portanto, uma fraude. Foi também dito que eles possuíam o Santo Graal, que é o cálice que Jesus usou na Santa Ceia. Os cravos, que no máximo foram usados 3 ou 4, existem mais de 30 igrejas na Europa dizendo possuir os cravos sagrados, segundo eles, da crucifixão de Jesus. A cruz, em todos os lugares, muitas igrejas da Europa dizem possuir fragmentos da cruz. No ano de 1530, só para vocês terem uma ideia, Calvino disse que se fossem ajuntados todos os fragmentos da cruz de Cristo que existem nas igrejas da Europa, daria para construir um navio. Em 1530 ele já tinha dito isto. Imagine. Existe também a coroa de espinhos que está depositada na Catedral de Notre-Dame. O santo prepúcio, irmãos. Maria, quando levou Jesus para ser circuncidado ao 8º dia, ela teria guardado o prepúcio de Cristo Jesus num vaso, né? E só para vocês terem uma ideia, esse santo prepúcio se esparramou de uma tal maneira que a própria Igreja Católica falou que se alguém tocasse nesse assunto, uma vez mais seria excomungado. E o segundo a própria Igreja Católica, ela está depositado no mosteiro da Bulgária. Olha, o manto escarlate de Cristo Jesus, a lança que o perfurou, os presentes dos reis magos, a coluna onde Cristo Jesus foi amarrado para ser açoitado nos dias de Pilatos. Tudo isso faz parte de um contexto que a Igreja Católica criou para comprovar a existência de Cristo Jesus. Entretanto, ao ser descobertas as fraudes, as mentiras, ficou pior a emenda do que o soneto. Existe, enfim, algum documento que nós poderíamos comprovar a veracidade dos fatos ocorridos com Cristo Jesus? Ana, por favor. Foto seguinte. Irmãos, aí nós temos Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele viveu por volta do ano 90 depois de Cristo. Ele era um historiador judeu, fariseu e não cristão. E ele escreveu, então, sobre a história, até vou pegar aqui para ler melhor, por favor, a foto seguinte, Ana. Olha, e ele diz aí, então, por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, que talvez seja mais do que um mero homem. Olha só, ele não era cristão, mas ele reconheceu que Cristo era mais do que um mero homem, capaz de realizar coisas extraordinárias, os seus milagres. Ele arrastou após si muitos judeus e muitos gregos e era considerado o Messias. Embora Pilatos, olha só, no ano 90, ele comprova a existência de um governador romano na Judéia por nome Pilatos. Por acusações de nossos chefes, o condenasse à cruz. Aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que, passando o 3º dia, apareceu-lhes novamente vivo a ressurreição de Cristo. Os profetas de Deus tinham respeito por ele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamado por referência a ele, não cessou de existir e nem de crescer, né? Irmãos, Flávio Josefo trouxe esse relato.
Um outro relato também nos é apresentado de um outro historiador, Ana, o seguinte: este é Cornélio Tácito. Ele, no final do século I e início do século II, o período que ele viveu, ele fez referência ao ano 66, quando Roma foi incendiada por Nero. E nesse documento Tácito diz claramente que os cristãos foram acusados indevidamente de terem incendiado Roma, que eles poderiam ser culpados de muitas coisas, menos de terem incendiado Roma. E nesse incêndio, muito documento histórico sobre a vida de Jesus se perdeu. E Tácito, então, faz uma referência a Cristo Jesus e a maneira como ele foi morto. Nós não vamos ler para ganhar um tempinho. O texto está bem a seguir agora, Ana. Aí, e mais uma página. Se alguém precisar depois, nós podemos fornecer. Este é o último quadro, né, Ana? Não tem mais nenhum, não, né? É o último, Nasa. Ok. Irmãos, nós podemos também ainda acrescentar que foi descoberto também, a lição falou sobre, em 1961, uma inscrição com o nome de Pilatos, e também no ano de 1990, a tumba de Caifás. Foi descoberta, por acaso, numa encosta no Vale de Cedron, quando eles foram abrir um novo caminho, uma nova estrada, descobriu-se uma tumba. E ela estava identificada como a tumba de Caifás, e com 12 corpos depositados, muito provavelmente toda a sua família, e uma mais evidente, assim, uma mais bonita tumba, possuía o esqueleto de um homem de aproximadamente 60 anos de idade, segundo os testes do carbono 14. Vejam só, irmãos. Então, a arqueologia comprovando a Bíblia uma vez mais. Alguém gostaria de dizer alguma coisa até aqui? Nós já vamos partir para o encerramento da nossa lição. Alguém levantou a mão? Desculpa. Sim. Pode falar, senhor Flávio. É engraçado, né? Não há personagem bíblico pelo qual Satanás quer mais que a gente entenda que ele não existiu do que Jesus. Sim. O senhor citou agora mesmo, né? O que os outros dizem. Jesus não existiu. Jamais existiu. Foi uma figura folclórica. Aí, não. Se ele existiu, então, ele não foi nada daquilo que nós cremos. E nem ressuscitou. Onde Satanás mais bate. Porém, tem outras pessoas agora que saem dizendo nada. Pessoas não, né? Os famosos filósofos, né? Entre aspas, aí, os entendidos de nada. Que Jesus ressuscitou, sim. Já ressuscitou. Essa questão de voltar, ele já voltou. Eu não sei se vocês já ouviram falar também, mas ele mora no sul da Espanha. É casado, tem filhos e mora numa ilha lá bem isolada para não ter contato mais com o ser humano, que tanto o atacou. Então, é muito ataque, assim, é muito ataque. E uma das coisas que me chamou a atenção, quando nós fazemos faculdade, nós perguntamos para uma moça espírita que ia no ônibus conosco, quem era Jesus para eles. Então, ela começou a falar umas coisinhas lá, eu perguntei, mas quem que é o Jesus para vocês? Eu falei, Jesus? Fez uma boquinha assim meio... Ele é apenas o filho de Maria. Então, se não descobre nada, porque não existiu. E se descobre, minimiza, né? É aquela cultura, acho que chama minimalista da coisa. Você pode até descobrir, mas tira os créditos e acaba não sendo da maneira como a Bíblia diz. Porém, nós, pela fé, cremos que tudo que Cristo fez, né, realmente foi verdadeiro. É verdade. Amém. Alguém mais gostaria de falar? Ô, Nasa. Sim, doutor. Um detalhe só que a gente precisa ter em mente é que os arqueólogos, a maioria deles são céticos. O próprio Dr. Rodrigo Silva, ele se confessa, assisti um programa dele, ele se confessa um cético, tá? E um outro detalhe, né? No meio acadêmico, principalmente nesse meio, é imprescindível para que a pessoa tenha um pouco de reconhecimento e respeito, que ele não tenha
nenhum tipo de fé, Influência né? De influência religiosa, né? E mais um detalhe, que o ministério de Cristo, ele não ficou restrito a um lugar apenas, a um território. Então, a arqueologia vai ter um pouco de dificuldade de encontrar algo nesse sentido, porque o ministério de Jesus foi um ministério errante, né? Ele andou muito, ele peregrinou, e ele não tinha, né? Ele mesmo disse que o Filho de Deus não tinha um lugar, né, onde descansar. Então, eu acho que isso também dificulta um pouco em termos de arqueologia. Mas nós temos que viver pela fé, né? Eu acho que o cristão, ele tem que viver exclusivamente pela fé. É isso. Muito bom, Gilson. É isso mesmo. Lembrando que Jesus andou de forma errante, mas jamais errada, né, Gilson? Errante no sentido de que ele andava, ele percorria distâncias, né? Ele peregrinava por toda a Judéia, Nazaré, Galileia e tudo mais. Irmãos, que bom poder contar com esse apoio de vocês nesse estudo. E nós gostaríamos, então, de encerrar o nosso estudo fazendo uma pergunta, quem sabe se alguém quiser responder, mas pelo menos para meditação. Você precisaria de comprovação histórica, arqueológica, científica para crer na Bíblia? Jesus, para você, é uma questão de fé ou é uma questão de história? As provas extrabíblicas nos ajudam na fé? Onofre, responda isso para nós, Onofre. Ô, Nasa, repete de novo aí. Você precisaria de uma comprovação arqueológica, história, para crer na Bíblia? Jesus, para você, é uma questão de fé ou é uma questão de história? Questão de fé, porque eu tive abalado nisso aí já. Você sabe da minha história, né? Eu lembro que É... Hã? eu lembro. Então, eu tive uma decepção muito grande em relação a isso, que, na verdade, eu fiquei um tempão como um ateu, não acreditava mais em nada. O pessoal vinha falar de Deus, de Jesus, para mim era tudo safado, bandido, ladrão de dinheiro, roubador, enganador do povo. Então, realmente, para mim, é uma questão de fé e eu não vejo mais nada, Assim. se não for fé, nada, Sim. para embasar nossa confiança em Deus e na Bíblia, porque se não for fé, nem a Bíblia a gente não aceita como palavra de Deus, né? E meu finado E qual é o Quero papel falar. qual é o papel da arqueologia? Qual é o papel das comprovações extrabíblicas, né, fora da bíblica, para a nossa fé? É importante ou não? Quem gostaria de falar? É importante para mim porque dá muita sustentação naquilo que eu creio, né? Dá uma solidificação maior na minha fé e dá um ponto também de colocação de questionamento de outros que não creem, né? Então, historicamente, isso é muito, muito bom. Keila também quer falar. Então vamos lá. Vai, Keila. Fala aí. Posso falar? Pode. Bom, o próprio Tomé, né, andava com Jesus e ele precisou a Jesus aparecer para ele depois da ressurreição, para ele crer que Jesus tinha ressuscitado, né? E ainda Mas falando tocar assim, as feridas. oi? E ainda tocar as feridas de Jesus. Isso, eu vou falar agora assim, como professora. A criança, quando a gente começa a inseri-la no aprendizado, a gente usa muitas histórias para ela entender. E como que a gente faz isso? Ela não sabe ler, então a gente mostra figuras, mostra objetos, para ela começar a imaginar e criar aquela cena na cabeça dela. Quando a gente nasce, eu lembro muito bem, quando era pequena, meus pais me apresentando esse Jesus através das histórias bíblicas, né? Eles contavam de uma maneira que foi assim, minha fé foi crescendo, né?
Então, Jesus, ele super didático. Através da Bíblia, ele colocou histórias para nós, e nós vamos aprendendo conforme nós fomos crescendo, né? Com os pais nos ensinando, com a igreja apoiando, né? E isso vai fortificando a nossa fé. Nós vamos criando a fé através disso. É porque a gente não nasce com fé, né? A gente vai criando isso através daquilo que nós aprendemos através da Bíblia que Deus deixou, a palavra de Deus, as histórias que Ele nos deixou. E a arqueologia vem para apoiar e mostrar que realmente as coisas aconteceram, né? Aqueles que são céticos, que não conseguem enxergar a história com os olhos da fé e precisa de uma coisa mais concreta para conseguir enxergar. Acaba sendo uma bússola, né? Mostrando que o que nós acreditamos é o que está correto, que nós estamos no caminho certo. Sim. Podemos concluir que a fé move montanhas. Sim. No sentido figurativo. Aquiles. Verdade. Verdade, né, Aquiles? Montanhas... É a máxima que sempre existiu, né? A fé move montanhas. Então, aí dentro, nós podemos colocar tudo aquilo que nós queremos. Montanhas estão sendo removidas em benefício da fé. Deus vai permitir que as rochas clamem para que os incrédulos fiquem sem desculpa. Embora ela não seja essencial à nossa fé, ao cristianismo, elas são muitas vezes valiosíssimas até eu diria, para a comprovação daquilo que nós cremos, para a convicção nossa. É nesse texto que a senhora White fala que nós nos tornamos verdadeiramente sábios quando nós unimos, então, o conhecimento das Sagradas Escrituras, mais o conhecimento temporal. Irmãos, para encerrar esta lição, na parte de quinta-feira nos foi apresentado o capítulo 11 do livro de Hebreus. E o capítulo 11 de Hebreus, ele trata da galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que viveram pela fé. Não viveram pela história, não viveram pela ciência, não viveram pela arqueologia, mas eles viveram pela fé. E pela fé, eles fizeram a história. Isso que é bonito. Então, como a Keila estava falando, eu não preciso de ir em busca de comprovações científicas, arqueológicas, daquilo que Jesus fez. Basta eu olhar para mim mesmo e ver o que Jesus já fez por mim. A minha fé, ela está embasada numa experiência, num convívio com Cristo Jesus, ao ponto tal de que eu enxergo como vital a minha existência. Isso é fé. Isto é ter convicção daquilo que não se vê. E, principalmente, é ter a certeza daquilo que se espera. Então, irmãos, quando nós olhamos a história desses sagrados personagens, os eventos, lugares mencionados na Bíblia, nós cremos plenamente, porque nós cremos em Deus. E cremos que todos os milagres que foram feitos, realizados, poderão se repetir em nossos dias, se Deus quiser. E também no futuro, a volta de Cristo Jesus, o maior dos milagres, o maior dos eventos, vai coroar de êxito toda a nossa experiência cristã. Então, Deus é o Senhor da história. E Ele quer ser o Senhor da minha história, da tua história. Ele é o Senhor da vida e quer ser o Senhor da minha vida e da tua vida. Amém? Um grande abraço a todos. Obrigado, Ana. Obrigado, irmãos. Um beijo a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Eu que tenho que agradecer, mas vamos esperar um pouquinho que eu só vou encerrar rapidinho aqui a lição. Para encerrar, eu gostaria de contar uma historinha de um garoto que ele estava há um bom tempo tentando afastar da parede um armário bem pesado, só que ele não conseguia. E o pai percebeu, né, o esforço do filho e perguntou assim: o que você está tentando fazer? E o menino disse: pai, eu deixei meu brinquedo cair aqui atrás e eu preciso pegar ele, só que eu não estou conseguindo. Então o pai disse assim: você já aplicou toda a força que você tem para conseguir? E o menino disse assim: já, pai, mas eu não consigo. E o pai então repetiu:
você não entendeu. Você já aplicou toda a força que você tem disponível? Aí o menininho já desanimado falou assim, sim, pai, eu já tentei de tudo. O pai então disse assim, mas como? Eu não ouvi você me chamar e nem pedir nada para mim. No mesmo instante, o pai entrou em ação e o garoto feliz resgatou o seu brinquedo. Irmãos, assim também somos nós. Muitas vezes nós buscamos, né, nossos ideais, nossos sonhos, nossas necessidades, aplicamos todas as nossas forças, porém muitas vezes sem sucesso. Se pedirmos e permitirmos que o Pai Celeste venha em nosso socorro, com toda a sua onipotência, com certeza os nossos objetivos serão alcançados com maior facilidade. No encerramento dessa escola sabatina, eu gostaria de deixar com os nossos queridos amigos e irmãos a seguinte promessa que está em Salmo 145, verso 18 e 19. E diz assim, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade de todos os que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Amém? Amém. 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 Eu gostaria de, para encerrar, convidar o nosso primeiro ancião, Flávio, para fazer a oração final para nós. Flávio? Agora sem áudio. Eu apaguei o áudio sem querer. Tranquilo. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela vida, pela saúde, por esse bom momento de estudo que nós tivemos, ó Pai, onde podemos entender e compreender que o Senhor não nos deixou às escuras, ó Deus, e que as pedras clamando, através da arqueologia, nos mostra que nós estamos no caminho certo e de que Amém. a Tua palavra é a verdade. Obrigado. Amém. Nós queremos entregar também as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, porque da mesma maneira que o Senhor agiu na história, o Senhor também possa agir na nossa existência, na nossa história. Por isso nos entregamos nas Tuas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ô, Ana, Oi, Cacá. antes de você encerrar, faz aquela foto para você registrar para a posteridade da nossa Verdade. Verdade. Eu vou sim. Duplicar a carinha aí, habilitar a carinha, né? Todo mundo com o vídeo ligado, por favor, para a gente tirar aquela linda foto. Vou arrumar aqui, então. Todo mundo passou perfume. Oi, Nasa. Ana, no futuro, os arqueólogos vão descobrir essa foto e vão comprovar que nós tivemos... Não estou te ouvindo, Nasa. No futuro... Está ouvindo agora? Ana? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. A Ana cortou o áudio. Não estou ouvindo. Eu acho que o problema é aqui comigo. Pode falar, no futuro, os arqueólogos, se Jesus demorar para vir, eles vão descobrir essa foto e vão verificar que nós tivemos um período de pandemia fazendo a escola sabatina através do aplicativo Zoom. É verdade. Por isso precisa documentar, Cacá. Verdade. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Da igreja, Sim, mas eu não estou conseguindo ouvir ninguém mais. Estamos ouvindo sim. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e eu aguardo vocês até o próximo sábado. Um abraço a todos. Beijão, Amém. gente. Beijo, abraço. Tchau, tchau.